Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos que estão ligados à Rádio Web Nova Vida. Quem vos fala é o pastor Carlos. Te louvamos, Senhor, pela tua grandeza, pelo teu poder, pela vida de cada irmão, de cada ouvinte. Como é bom nós estarmos aqui em união, como é bom termos esta irmandade espalhados, os irmãos escutando, ouvindo a mensagem de Deus, aleluia, nesta unidade de fé. Que Deus te abençoe aí no seu lar, onde você estiver, aleluia. Precisamos estar ligados em nome de Jesus. A voz do Senhor, ela chega em todos os lugares hoje. Então não tem aonde que a palavra de Deus não possa chegar, aleluia. Nós estamos vivendo tempos finais, meus irmãos. Precisamos ficar muito ligados. Precisamos estar preparados. Eu digo que a preparação, ela precisa estar em todos os momentos, meus irmãos, da nossa vida. Amém? Vamos estar preparado, porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. Então nós precisamos estar ligados espiritualmente no Senhor. Ligados de todo o coração. Mas enquanto estamos ligados, meus irmãos, enquanto estamos ainda nesse corpo, precisamos estar na batalha espiritual. Precisamos batalhar. Nós temos conquista para fazer nesta vida, meu irmão. Temos conquista. Você vê que as pessoas, elas têm propósito de fazer tantas coisas nessa vida. E eu digo, o nosso propósito maior é em concluir a carreira que nos está proposta. Essa carreira tem que ser concluída, meus irmãos, a carreira. Então, a carreira, o edifício somos nós somos esta casa espiritual. O apóstolo Paulo, ele fala que nós somos esta casa espiritual. Ele diz que nós precisamos santificar em vossos corações a Cristo como o Senhor. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todos aqueles que vos pedir razão da esperança que é em vós, tendo uma boa consciência para com que naquilo em que falam mal de vós fiquem confundidos. Amém? E os que vituperam o vosso bom procedimento em Cristo. Nós vemos que nós precisamos estar santificado e essa santificação ela tem que estar nos nossos corações. Antes de santificar os vossos corações, meus irmãos, está sempre preparado. Essa preparação a gente tem que estar, meus irmãos, para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Amém? As pessoas, meus irmãos, elas nos olham, elas nos veem. Nós somos carne, meus irmãos. Nós temos uma natureza humana, mas o Espírito Santo, quando está em nós, ele nos fortalece. Nós precisamos estar firmes no Senhor, fortes no Senhor, porque senão a gente não consegue realmente perseverar. E é uma batalha que nós precisamos ter começo, meio e fim. Quando Davi, meus irmãos, Deus tem um propósito. Davi era um homem escolhido por Deus, desde o ventre. E nós também somos escolhidos, meus irmãos. Que a palavra de Deus, ela não se contradiz quando ele diz que nos escolheu antes da fundação do mundo. Como Davi também foi escolhido, como Pedro foi escolhido, como Paulo foi escolhido. Você é um escolhido de Deus. Eu sou um escolhido de Deus. Amém? Mas nós temos que nos preparar, ter a renúncia. Nós vemos que Moisés renunciou ao trono de Faraó. Ele renunciou a ser chamado filho da filha de Faraó. Nós vemos que ele renunciou todas as coisas pela excelência da salvação em Deus. E nós precisamos ficar ligados, meus irmãos, da renúncia. Essa renúncia tem que estar nos nossos corações, meus irmãos. A renúncia de ter uma edificação espiritual. E nós só vamos conseguir ter essa edificação espiritual se nós nos dedicarmos ao Evangelho de todo o nosso coração. Deus, Ele conhece os nossos corações. Quando nós nos entregamos de coração, de alma, o Senhor, Ele prepara.
Davi era um homem realmente que ele tinha um exército também poderoso. Deus preparou um exército poderoso. Ele tinha 40 homens realmente que eram homens especiais, homens preparados para a batalha, meus irmãos. E Deus, você pode ter certeza, meus irmãos, que Deus tem um exército celestial ao nosso favor. Meus irmãos, nós não estamos sozinhos nesta batalha. Deus está conosco, o seu poder está conosco. A palavra do Senhor diz que o exército do Senhor é milhões de milhões. Você já viu e perceba quanto é milhões de milhões? Não está falando milhão de milhão. Milhões de milhões é o exército do Senhor. O exército celestial é muito poderoso, meus irmãos. E todo exército, a palavra diz que são todos espírito ministradores para operar a favor daqueles que vão herdar a salvação. Olha que tremendo. Meus irmãos, nós não estamos só nessa batalha. Nós não estamos só nessa batalha no corpo físico, meus irmãos. Nem pela nossa força. A nossa força vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos. Quer dizer, Ele é Senhor dos Exércitos. Jesus, como muitos falam no louvor, o nosso general é Cristo, amém? Jesus é o Senhor de todos os exércitos, seja ele humano ou seja ele celestial. Todo poder lhe foi dado, amém? Toda autoridade, todo joelho terá que se dobrar em todos os lugares, seja em cima do céu ou debaixo do céu, aleluia. Porque ele tem autoridade, ele tem poder, aleluia. E todo esse exército, meus irmãos, do Senhor Jesus está operando a favor exatamente daqueles que creem. Nós temos uma batalha, meus irmãos. Mas nós não podemos batalhar no campo humano, meu irmão, com a nossa natureza, com a nossa força. Nós precisamos neutralizar os nossos sentidos carnais, sentimentos carnais, e realmente ter a nossa mente em Cristo. Precisamos operar, meus irmãos. A gente volta sempre no versículo no qual o apóstolo Paulo diz que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer toda a sofisma, amém, do inimigo. Nós precisamos de uma batalha, nós estamos numa batalha, meus irmãos. Se nós não batalharmos pela fé, se nós não batalharmos exatamente crendo que Deus é poderoso para desfazer todas as obras do inimigo, é batalha, meus irmãos. Precisamos batalhar. Amém? Uma coisa nós precisamos entender, que muitas situações o Senhor, Ele não vai nos livrar, mas nós vamos passar por ela com o Senhor. Nós vamos passar por essa situação, meus irmãos. Aleluia. Amém? Porque muitos querem orar e que aquela situação, aquele problema saia da sua vida. O problema saia da sua vida. Mas tem hora, meus irmãos, que Deus não vai tirar o problema da sua vida. Ele vai passar com você nesse problema. Então, é através dessas situações difíceis que a nossa fé é operada. É o crer em Deus. Você precisa crer em Deus. Eu não sei qual que é a tua luta, meu irmão e minha irmã. Eu não sei qual que é a tua luta. Mas uma coisa você tenha certeza. A hora realmente que você acreditar que você é um escolhido de Deus, tem um chamado de Deus para se revestir de toda a armadura de Deus, para combater todas as forças do inimigo, aleluia, para desfazer exatamente toda essa operação que Satanás tem operado na sua vida, amarrado os seus caminhos, tem trabalhado de todas as formas para destruir a sua vida, destruir os projetos, as ações que Deus tem na sua vida. Meus irmãos, nós precisamos batalhar pela fé. Se nós pegarmos todos os reinados, não teve rei que não teve batalha, meu irmão. Todos os reinados tiveram batalha e nós precisamos passar pelas batalhas, meus irmãos. Nós precisamos colocar a nossa vida em Deus. Em Deus nós precisamos colocar. Amém? Quando o Senhor, o próprio Davi dizia que o Senhor instrui as minhas mãos para peleja, de maneira como um arco de cobre quebra pelos meus braços. Segundo Samuel, o salmista estava dizendo que o Senhor realmente instrui as minhas mãos para peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelas minhas mãos. Nós precisamos entender, meus irmãos, essa força
Davi estava mostrando exatamente a unção que estava na vida dele, meus irmãos. E como que você pode quebrar ali um arco de cobre pela força do braço? Mas nós vemos que Davi, ele tinha exatamente essa unção que vinha do Espírito Santo. Davi não derrubava um leão ou um urso pela sua força. Davi derrubava um leão e um urso porque era a força de Deus que estava na sua vida, meus irmãos. Sansão não matava 1000 filisteus pela sua força, mas era a força de Deus que estava na sua vida. Eu digo, com a nossa força nós não vamos chegar a lugar nenhum, mas com a força de Deus, meus irmãos, nós vamos vencer as batalhas. Eu quero chamar a sua atenção, meu irmão e minha irmã, que são hostes espirituais que batalham contra as nossas vidas todos os dias, São hostes espirituais, meus irmãos. Eles ficam como abelhas, sabe abelhas? Meus irmãos, zumbindo em todo momento. Satanás, ele está ao nosso derredor. A palavra, ela não mente. O vosso adversário está ao vosso derredor, procurando alguém para tragar. Meus irmãos, ele não para. A investida, a tentação, há uma tentação no qual Satanás leva os homens a errarem, a pecarem. E eu digo, uma das maiores investidas de Satanás está nos seus dardos inflamados. Os dardos inflamados do maligno, com as suas setas, penetram nos pensamentos, trazendo exatamente toda a opressão, meus irmãos. São dardos exatamente que acertam o coração dos que esperam em Jesus, meus irmãos. Por isso que o Senhor diz, se reveste contra toda a armadura de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a fraqueza espiritual. Meu irmão, se você realmente não estiver revestido, você realmente não passa pela batalha espiritual. Nós precisamos estar revestidos para passar pela batalha espiritual. Meus irmãos, os impedimentos vão vir. Com certeza os impedimentos vão vir. Mas se você está preparado, meus irmãos, você, quando olha as circunstâncias que está à tua volta, quando você olha o exército que está à tua frente, quando você vê as dificuldades que estão à tua frente, meus irmãos, quando você olha a impossibilidade dentro da sua frente, aleluia, é neste momento que Deus vai operar contra todo o exército. Meus irmãos, quando Deus mandou os 12 espiarem a terra, meus irmãos, e quando aqueles homens foram espiar a terra, 10 voltaram, meus irmãos. De que jeito? Voltaram assombrados, assustados, meus irmãos, porque eles se sentiram impossibilitados de tomarem posse daquela terra, porque os homens que estavam ali eram gigantes, era um exército poderoso, e eles se sentiam como gafanhotos. Meus irmãos, essa é a impossibilidade. Quando Deus fala com a gente, você não olha, meus irmãos, a dificuldade, mas você vai pela fé, porque Deus age pela fé. Deus age pela fé, meu irmão e minha irmã. Aleluia, glória a Deus. Pode estar tudo fechado, pode estar toda uma situação difícil, meus irmãos. Aleluia, porque eu digo, Deus, ele é um Deus realmente que faz a semente germinar muito mais neste tempo de inverno, meus irmãos, o tempo de seca. Ainda que a lavoura de todos podem estar ali seca, sem água, mas aqueles que esperam no Senhor, meu irmão, eles realmente, eles colhem no meio da seca. Eles colhem no meio da seca. Nós vemos Isaac. Houve ali uma seca sobre a terra. Isaac até intentou descer para o Egito. É lógico, quando você tem uma seca, mas você vê que em outro país tem uma abundância de água, meus irmãos. Então, você realmente tem condições, você muda. Mas o Senhor disse para Isaac, peregrina na terra e eu serei contigo. E nós vemos
Isaac realmente semeou naquela terra seca e Deus realmente fez a sua semente dar 100 por 1. Às vezes, meu irmão, nós precisamos entender o que Deus está falando. O problema é que nós olhamos as nossas condições, as nossas capacidades, aleluia, porque se Deus opera pela fé, quando nós começarmos alguma coisa, meus irmãos, é pela fé, meus irmãos, porque se nós olharmos a nossa condição, a possibilidade, se nós olharmos as condições da terra, do tempo, meus irmãos, a palavra diz que aquele que observa o tempo nunca semeará. Aquele que observa o tempo nunca semeará, meus irmãos. Se nós pegarmos homens e mulheres de Deus agora, o Senhor diz, vai e começa uma obra. Ele falou, pastor, que jeito? Que jeito que eu vou começar uma obra agora, pastor? O pastor está falando que para abrir uma igreja que o Senhor é contigo, aleluia, glória a Deus. Isso é fé, meus irmãos, amém? Tem igreja fechando porque não está recebendo oferta, não está recebendo dízimo. Eu não estou falando aqui de começar uma igreja física, mas eu estou falando de uma igreja espiritual, meu irmão. Uma igreja realmente que busca o Senhor. É tempo de semear num povo, meus irmãos. O Senhor diz para a gente lançar semente, nós somos os semeadores. Meus irmãos, é um tempo de seca. Eu vejo que tem muitos pastores deserdando, largando o rebanho porque não tem dinheiro para pagar o aluguel. Muitos pastores estão deixando tudo de lado porque não tem dinheiro para pagar o aluguel. Estão parando. Olha que tem gente me ouvindo hoje. Ah, glória a Deus, aleluia, amém. Mas o Senhor diz, alabassuri andrecóbia, que os homens estão muito preocupados com prédios. O Senhor diz, não vos preocupeis com o prédio, com o lugar que vocês têm realmente que semear. O Senhor diz, alabassúria, sai pelas ruas, sai pelas praças, sai pelas casas e prega a minha palavra, alabassuri andrecóbia, aleluia, porque o Senhor diz para vocês que a igreja não é o físico, mas a igreja, aleluia, é um corpo daqueles que ouvem minha palavra, diz o Senhor, e creem. Nós precisamos, meus irmãos, entender a mensagem de Deus, nós precisamos compreender a mensagem de Deus. Nós somos semeadores, nós somos os semeadores da palavra de Deus. É tempo, amém? O Senhor diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Não é tempo de parar, não é tempo de parar, meus irmãos, pode ter certeza, aleluia, porque é o Senhor realmente que multiplica, é o Senhor que faz exatamente esse corpo crescer, as almas crescerem. E nós precisamos permanecer no Senhor, precisamos permanecer em Deus. É tempo, não pare, aleluia. O Senhor diz que não é tempo de parar de semear. Ah, pastor, mas está tudo difícil, está uma luta, porque você está olhando pelos olhos carnais. Não é para você olhar pelos olhos carnais, e também não é para você dar ouvido, você tem que dar ouvido para o Senhor. Ah, se alguém da tua casa falar, vamos parar, não vai dar certo, você não tem que ouvir ele, você tem que ouvir a Deus. Você não tem que ouvir a carne, você tem que ouvir o espiritual. Você não tem que ouvir as pessoas realmente que trazem o desânimo, a incerteza, a dúvida. Meus irmãos, mas você tem que ouvir a Deus. É tempo de ouvir o Senhor, é tempo de pelejar pela fé. Alabassuri andrecóbia. Meus irmãos, é a batalha, sabe por quê? Imagine Davi, quando realmente estava fugindo de Saul, ele não parou. Davi não parou. Se nós vamos pegar todos os relatos que estão dentro das Escrituras, a palavra do Senhor diz que muitos se ajuntaram com Davi. Todos que estavam exatamente ali endividados e que estavam entristecidos de espíritos, meu irmão, se ajuntaram a Davi. Nós vemos que Davi se juntou com quem? Se juntou com pessoas que estavam endividadas, pessoas que estavam amarguradas de espírito, de almas. Meus irmãos, aí você olha, que exército é esse? Pessoas realmente amarguradas de espírito, pessoas endividadas. Mas Davi levantou um exército valente. Homens cheios do Espírito Santo ali, meus irmãos.
homens que pelejavam e derrubavam o exército, meus irmãos. A unção estava sobre a vida de Davi. Ele estava podendo estar perseguido. Meus irmãos, eles poderiam estar passando até por alguma dificuldade financeira naquele momento, muitas vezes sem alimento, mas Deus realmente supria as suas necessidades. E aqueles homens realmente eram homens de batalhas, homens preparados. E eu digo, meu irmão, tem hora que nós estamos evangelizando no meio de um povo amargurado de espírito. Mas Deus quer realmente transformar essas almas em pessoas cheias do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos semear no coração dessas almas a palavra de Deus, porque Deus vai levantar um exército valente, homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo, para derrubar o exército das hostes espirituais do mal. Uma igreja que realmente ora, como a igreja de Atos. Quando a igreja orava, meu irmão, o chão estremecia, o poder acontecia, o milagre acontecia, meu irmão, porque aquela igreja, quando orava, ela movia o sobrenatural de Deus, ela movia, meus irmãos, aleluia. E Deus tem nos chamado para estarmos andando e semeando no meio de um povo sedento, no meio de um povo que é a escória do mundo, no meio de um povo, meu irmão, que está aí esquecido pela sociedade, porque Davi, meus irmãos, ele pegou um povo endividado, meus irmãos, ele pegou um povo amargurado de espírito, mas o Senhor realmente usou a Davi para fazer aqueles homens realmente valentes. E eu digo, Deus vai nos usar, meu irmão, vai usar a tua vida para levantar um exército valente, pessoas, meus irmãos, que são escórias do mundo, pessoas fracas para uma sociedade, meu irmão, porque o Senhor diz que usa as coisas nécias desse mundo, Ele usa as coisas fracas deste mundo para confundir, meus irmãos, porque o Senhor dá sabedoria ao analfabeto, o Senhor dá conhecimento ao analfabeto, meus irmãos, aleluia, e coloca a palavra na sua boca e enche a sua alma, meu irmão, e faz ele ter entendimento para estudar a palavra de Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia, porque Deus é o Deus que capacita. Meus irmãos, nós só temos que crer, porque Deus está levantando um exército para ser levantado, homens cheios da unção, do poder e da glória de Deus, para que quando orem realmente mova o exército espiritual de Deus para derrubar as forças das trevas, um povo hábil para a batalha, um povo que ora e coloca em liberdade aqueles que estão cativos, homens que oram com a unção de Deus, alabassúria, que tem esta unção de maravilha para fazer os coxos andarem, os cegos enxergarem. Essa unção de Deus está disponível ao corpo de Cristo, meu irmão, aleluia, glória a Deus. Mas aonde está essa igreja que a gente não encontra nos dias de hoje? Essa igreja precisa ter uma afinidade com Deus, essa igreja precisa ter uma comunhão com Deus, essa igreja precisa sair do mundo, essa igreja precisa se entregar ao Senhor Jesus e crer que Ele está movendo os mesmos sinais de milagres. Xalabassuriandarecoubia, recanaiassuriandarecoulabassária. É a unção de Deus que desce sobre a tua vida, meu irmão, aleluia. É tempo de despertar, é tempo de não ficar tomando mais o cálice de tontear deste mundo e nem ficar neste ritmo religioso, alabassúria, mas é tempo de nós buscarmos a unção de Deus com zelo. É tempo exatamente de falar: Senhor, prepara as minhas mãos para a batalha, de tal maneira, Senhor, como Davi dizia, que ele quebrava um arco de cobre, um arco de bronze nas suas mãos, porque quando o Senhor está conosco, meu irmão, aleluia, o poder, porque maior é o Senhor quando está conosco do que está no mundo, porque os exércitos se levantam, mas o poder de Deus em nossas vidas desfaz as obras malignas, quebra o cárcere, e solta os cativos,
vivos, porque é um exército poderoso, aleluia, de milhões e de milhões, xalabassúria, de anjos preparados para operar a favor daqueles que vão herdar a salvação, porque o Senhor deu ordem aos seus anjos, xalabassúria, para nos guardar, para nos livrar, e nós precisamos estar nesta batalha, nós precisamos estar nessa unção poderosa do Espírito Santo, meu irmão, aleluia, acorda, desperta, aleluia, não olha as tuas condições, porque se olhar as tuas condições, você desfalece. O Senhor diz, eu não vou fazer pela tua condição, eu não vou fazer pela tua capacidade, mas eu vou fazer pela tua fé, é isso que o Senhor diz, aleluia. O Senhor diz, não estou te chamando porque você tem força, tem dinheiro, mas para que você abra o coração e creia no Senhor de todo o teu entendimento, de toda a tua força, porque o Senhor levanta o exército poderoso ao teu favor, alabachai, para marchar, porque aonde os homens de Deus estão, meu irmão, há um exército de Deus, aleluia, ao teu favor. Nós precisamos crer. Moisés tinha um exército de Deus ao seu favor, Abraão tinha um exército de Deus ao seu favor, Davi tinha um exército de Deus ao seu favor, Gideão tinha um exército de Deus ao seu favor, Paulo também tinha um exército de Deus ao seu favor, e eu digo, se você crer, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus, porque o Senhor tem um exército poderoso ao teu favor, aleluia, para te livrar, para te curar, e aonde você pregar a palavra do Senhor, a unção desce, a cura acontece, a libertação acontece, mas você precisa estar revestido do poder e da glória, da unção. É tempo de nós se prepararmos, aleluia, prepararmos a nossa vida e tomarmos sim posse da salvação, revestido de toda esta armadura, de toda esta unção, aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, alabassuri andrecúbia. A unção de Deus está sobre a tua vida, creia, o Senhor está chamando, é tempo de ser moldado, é tempo exatamente de ser transformado, é tempo de abrir a visão, de abrir o entendimento, é tempo de sair dessa paradeira, é tempo de conquistar, meu irmão, para e ande na direção de Deus, pare de andar no mundo, pare de andar na tua razão, pare de andar no teu entendimento e tome agora o capacete da salvação, a direção de Deus, aleluia. Precisamos buscar a mente de Cristo, aleluia, precisamos ter a mente de Jesus, a mente de Cristo. Tendes a mente do Senhor, nós temos a mente do Senhor, e aqueles que têm a mente no Senhor, meus irmãos, eles já não estão mais na fraqueza da carne, mas eles estão lutando pelo poder no mundo espiritual, aleluia, glória a Deus. Nós vencemos o mundo, a nossa fé vence o mundo, a nossa fé exatamente em Jesus, coloca o exército inimigo, desfaz exatamente todas as ações do mal contra a tua vida. Aleluia, glória a Deus, louvado Senhor. Nós oramos, ó Deus, porque tem homens que o Senhor está chamando, mulheres, meu Deus, para estar nessa posição de batalha, para estar, Senhor, no meio do povo, para estar exatamente cheio da unção do teu poder e da tua glória, Senhor, que o Senhor coloque em liberdade, Pai, todos aqueles que estão aprisionados por espíritos imundos, Senhor, que o Senhor coloque em liberdade, meu Deus, essas almas, essas vidas, neste momento, Senhor, que o Senhor cure os enfermos, que toda enfermidade que está neste corpo, toda opressão que está neste organismo, que o Senhor venha agora restaurar, meu Deus, o seu corpo físico, a sua mente, que o Senhor, Pai amado, dê saúde, quebre toda a seta do maligno contra esta vida, restaura, Senhor, os anos perdidos deste povo, meu Pai, restabelece eles, Senhor, no caminho
caminho que eles devem andar. Enche eles desta unção do teu poder e da tua glória. Renova, Senhor, alabassuriandarecômia. Senhor, no meio, Senhor, aleluia, das nossas vidas esta unção, meu Deus, aviva-nos, Senhor, neste poder e nesta glória, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem glória de Deus hoje, tem cura do Senhor na tua vida, tem libertação na tua vida, tem direção de Deus na tua vida. Creia somente, aleluia, que a paz, que a glória do Senhor esteja sobre a vida de cada um, amém? Glória a Deus. Só promessa de Deus, só promessa de Deus, só poder de Deus, só glória de Deus. E você vai ver a glória de Deus, creia, você vai ver a glória de Deus, amém? Porque o Senhor não para. Amanhã pode estar tudo parado, mas o reino de Deus não para, Ele está movendo agora, aleluia. Entra neste momento, meus irmãos, com o Senhor. Nós não precisamos marcar horário, aleluia. Qualquer hora que você chegar com seu coração aquebrantado, humildemente na presença do teu Deus, meu irmão, Ele opera para aquele que nele espera. Um Deus galardoador, um Deus presenteador, um Deus que fala: filho, eis-me aqui, aleluia, glória a Deus, xalabassuriandarecômia. Porque nós invocamos, o Senhor responde, nós invocamos, o Senhor nos liberta, nós invocamos, o Senhor nos cura, aleluia, glória a Deus. Porque Jesus diz: Pai, Tu sempre me ouves, Senhor, Tu sempre nos ouves, ó Deus, xalamandarecômia. Que essa unção, meu irmão, não saia da tua vida, que essa unção se cole na tua mão, no teu coração, aleluia, no teu entendimento, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vê se vai lá no mural e dá um glória a Deus, aleluia, e vai para a batalha, e não seja um desertor. Fique firme com o Senhor e Ele vai te dar vitória, amém? Deus abençoe, fica na paz, e Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém.